Então vamos começar agradecendo a todos vocês que estão aqui presentes. Vamos agradecer o Marco, que muito gentilmente veio falar para a gente desse estudo que ele, acho que durante 10 anos ele pesquisou, e que Jesus possa nos envolver nesse momento com a sua paz, com a sua harmonia, para que nós possamos receber o nosso convidado com as nossas melhores energias. Pedindo a Jesus, a espiritualidade amiga, que esteja sempre conosco, nos fortalecendo, para que cada dia nós possamos entender melhor o teu evangelho e praticá-lo de forma gentil, carinhosa, que possamos abraçar todos os nossos irmãos que necessitam, mas que nós possamos também transmitir tudo aquilo que nós estamos aprendendo, que eles possam entender a verdadeira misericórdia divina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja. Marcos, seja bem-vindo, e você tem até às 9 horas para falar para a gente. Ok, pessoal. Bom, então vamos aqui compartilhar com vocês a apresentação, só um minutinho. Então, vocês já devem estar vendo aí a apresentação, certo? Tá sim. Já apareceu na tela para vocês? Já. Ok. Bom, pessoal, primeiramente, devo agradecer a todos pela oportunidade bendita de estar aqui, reunido com todos vocês, com essa oportunidade maravilhosa de estudarmos o Apocalipse, um livro que não tem nada a ver com destruição, um livro cuja mensagem principal é renovação e revelação espiritual. Porque a palavra Apocalipse, que vem do grego Apocalipse, significa rasgar o véu. Então, a pessoa que está com o microfone aberto está fazendo um pouquinho de barulho. Eu ia fazer. Se alguém puder desligar, seria interessante. O coordenador do grupo consegue desligar. Estou desligando. Ótimo, obrigado, viu, gente? Mas então, como a gente estava falando, a palavra Apocalipse, ela vem de revelação, que é abrir o véu, te retirar o véu. Existe muito preconceito, muitas concepções prévias e equivocadas sobre o que é o Apocalipse, o seu conteúdo, né? E é disso que a gente vai tratar aqui hoje. Aí na tela, vocês têm a capa do 2º volume da nossa pesquisa, que já foi lançado no site da Amazon, ainda apenas em e-book, em versão de livro eletrônico. Em breve nós teremos na versão impressa. E o título da nova versão da pesquisa é Apocalipse, o Espiritismo no Centro da Grande Revelação. O Espiritismo no Centro da Grande Revelação. Por que desse nome? Porque o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é que o Espiritismo é um dos assuntos principais do Apocalipse. Então, a nossa maravilha hoje é percebermos que, ao mesmo tempo que o Espiritismo é a chave para a gente ler e entender o Apocalipse, quando nós abrimos a gaveta, com essa chave, nós descobrimos dentro da gaveta que o conteúdo era a própria vinda do Espiritismo, um dos temas centrais, se não o principal, né? Então, vamos com calma. Vamos respirar fundo para a gente tentar mergulhar aí nas águas do Apocalipse. Então, essa é a capa da 2ª versão da pesquisa, que é uma versão mais aprofundada. Nós fizemos algumas revisões, mudamos de opinião em alguns pontos e trouxemos elementos impressionantes para a compreensão. Na verdade, não é nada de descoberta nossa, né? Já estavam aí
as dicas estavam todas contidas nos livros espíritas. Bastava um pouquinho de atenção. O título, né? Apocalipse, o Espiritismo no centro da grande revelação. Marcos, a sua câmera está travada. Ah, é? É. Só um minutinho, peraí, que nós vamos descobrir o que é isso aqui. Só um minuto, peraí. Melhorou? Sim. Voltou ao normal? Voltou. Ok, talvez seja a apresentação que vai travar. Mas aí é melhor a gente ficar com a apresentação do que com o meu vídeo, né? Eu vou precisar dela. A gente vai precisar dela mesmo. Só um minutinho, por favor, peraí. Só um minuto, gente. São probleminhas técnicos da pandemia, né? A gente está aprendendo, todo mundo a lidar com Todo mundo está aprendendo. Estamos chegando lá, ó. Deixa eu abrir o arquivo aqui, então, uma janela. Achei, pronto. Então, o Apocalipse, o Espiritismo no centro da grande revelação. Apertem os cintos, vamos começar. O que vocês estão vendo aí na tela é um rolo de manuscrito. Quando um hebreu, um judeu, ia escrever um livro, não existiam os papéis na versão que nós conhecemos hoje, né? Então você tinha um papiro, o papiro era enrolado em duas extremidades e formava o rolo de manuscrito que vocês estão vendo aí na tela. Está todo mundo enxergando? Sim. Ok. Bom, o que isso tem a ver com o Apocalipse, gente? Vocês já devem estar se perguntando, né? Acontece que os hebreus e os judeus, eles tinham um cuidado todo especial na hora de escrever, de reduzir no papel ali, de colocar no papel os seus pensamentos, as inspirações superiores, e no caso do apóstolo João, a própria psicografia, né? Que era uma forma escrita tão cuidadosa que parecia uma escultura. Então, o Apocalipse, ele é quase que um bordado, porque ele é todo estruturadinho. Existe uma simetria, uma estrutura no Apocalipse. Sem ela, a gente não consegue entender o livro. Olha que legal. Vou começar a explicar para vocês essa estrutura agora. E isso aqui é algo que só recentemente, nos últimos anos, foi descoberto no livro do Apocalipse. Os estudiosos esbarraram com isso e descobriram uma das grandes chaves para o entendimento da mensagem que está ali, né? Porque João, ele psicografou o Apocalipse. Logo na introdução do livro, aproxima-se Jesus com outro espírito intermediário fazendo a ponte entre João, que era o médium encarnado na Terra, lá na ilha de Patmos, esse espírito intermediário fazendo a ponte com Jesus. Então veja, uma dupla mediunidade, né? Você tinha um médium no plano espiritual e um médium encarnado, para fazer a ponte com o Cristo, que é o agente comunicante da mensagem. De onde que você tirou isso, Marco? Basta ler o primeiro capítulo do Apocalipse, vocês vão ver. Parece Jesus, o espírito intermediário, falando para o João. João se desdobra, tem um desdobramento espiritual, para poder ter acesso à mensagem que o Cristo traz para a humanidade inteira, né? Mas quando ele começa a escrever, a mensagem vem toda bordada. Ela vem toda montadinha como uma escultura impressionante para todos nós. E aí eu queria que vocês entendessem, com esse primeiro desenho, que é só uma introdução, que a mensagem é espelhada. Como assim ela é espelhada? Percebam o seguinte, olha. O que eu coloquei aqui como um símbolo, como uma orientação didática, apenas para a gente entender. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2, 1. O texto é escrito assim, nessa ordem. Marco, não está aparecendo nada, não.
Você está apresentando? Está escura. Ah, é? E agora? Apareceu? Para mim, não. Apareceu? Apareceu. Apareceu? É. Então vejam. O texto, ele tem uma primeira parte, a parte do meio e a terceira parte. Nós vamos entender isso daqui a pouco. Não vamos ficar ansiosos. Todo mundo vai entender isso, que é simples. Imaginem que eu vou digitar um poema. Ô, Marco, recita o poema aí para mim. Ótimo. O poema é o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4... Perdão, o 5 não repete. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 2, 1. Poxa, Marco, então quer dizer que o poema, a partir da metade, ele inverteu-se e ele repetiu os mesmos temas, isso. Ele repetiu os mesmos temas. Vamos lá? Eu tenho mais um esqueminha didático para vocês verem como funciona a estruturação do Apocalipse. Então vamos lá, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Chegou no centro. Voltando, olha. Estão percebendo? O espelhamento? Sim, Jacira. Todo mundo está vendo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Número 1. A primeira parte do Apocalipse, ela casa com a última. E assim sucessivamente, olha. Elas vão se casando. Elas vão se conjugando como se fosse um espelho. Olha que legal. E quando chega na parte do meio, é a parte que não se repete. Essa parte que não se repete, no texto do Apocalipse, é a parte central, que o autor espiritual quer dar ênfase. Como que a gente sabe disso? Porque foi descoberto que essa estrutura ela é chamada de quiasmo, ou a estrutura quiástica. Quando ela é formada dessa maneira, o texto é todo estruturadinho, a parte central é aquela que se quer dar ênfase, e por isso que ela não se repete. Ela fica no centro. Então, se você abrisse o rolo de manuscrito, a primeira coisa que você ia ver é o centro do livro, é a parte central do Apocalipse. E as outras, então, você vai abrindo o rolo e elas vão se espelhando. Ok? Bom, então vamos lá. Entendido esse primeiro espelhamento que eu mostrei para vocês, e todo o texto é trabalhado assim. Aí nós temos a divisão do Apocalipse nos seus capítulos. E aqui eu mostrei para vocês como que eles se espelham. Olha que legal. Letra A, Apocalipse de 1 a 3. O Apocalipse tem 22 capítulos, segundo a divisão convencional atual. Ok? Então vamos lá. Letra A, nós temos Apocalipse 1 a 3. Essa letra A se espelha lá no final do Apocalipse. Vamos ver lá no finalzinho, olha. Na parte correspondente, a linha. Apocalipse 21, versículo 12 até o 22. Então, o que significa isso, Marco? Significa que o Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele se espelha com o Apocalipse, capítulo 21, versículo 12 até o 22. Bom, e aí? Para que serve isso? Eu preciso conjugar as duas partes. Se eu casar as duas partes, eu entendo a mensagem. Então vamos entender? Por exemplo, com o próprio conteúdo do Apocalipse, no capítulo 1, todo o capítulo 1 vai falar sobre a segunda vinda de Jesus. A promessa que Jesus voltaria. O retorno de Jesus. O final do Apocalipse, que é de 21 a 22, fala da vinda da Nova Jerusalém. Quando Deus habita na terra. A terra é transformada. E a psicografia de Chico Xavier, um dia a gente pode sentar, que eu vou mostrar para vocês isso. A psicografia de Chico Xavier, vamos ficar só com um resumo. Ela nos explica que a Nova Jerusalém é a imagem da humanidade evoluída depois da regeneração. Então, o que é o símbolo da Nova Jerusalém? E a mediunidade do Chico Xavier nos explica. É a humanidade depois que passar da fase de regeneração. Se nós considerarmos aquela classificação
do Evangelho segundo o Espiritismo, a classificação dos mundos, é o planeta feliz, onde já prepondera o bem. Ora, então se eu casei a primeira parte do Apocalipse, que é sobre a vinda de Jesus, né? A promessa de que ele voltaria, e o final do Apocalipse, que é a humanidade renovada, qual que é a mensagem? Que Jesus ia voltar na Terra como? Através da transformação dos homens. Não seria uma vinda física dele. Essa é uma das várias mensagens que a gente tira. Mas você precisa conjugando essas partes, esses pedacinhos. Vamos lá, de novo, a letra B. Essa parte que eu indiquei lá como letra B. Apocalipse 4. Ela vai se espelhar em qual capítulo? Vamos lá, B'. Lá no final. Ela tem um espelhamento entre Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 21, versículo 11. E aí você vai fechando o livro, até o centro dele, que é a parte que não se repete, que está ali na letra I, identificada pela letra I, que é Apocalipse, do capítulo 12 até o capítulo 15. É o centro do livro. Ok? Olha que maravilha isso, hein, gente? Se você já tem essa bússola na mão, você já tem um mapa fundamental para poder estudar o Apocalipse. Mas vamos lá. Nós estamos cavando. Então vamos para a próxima camada. Essa divisão do Apocalipse, toda essa estruturação por espelhamento, ele mostra para a gente que o livro tem 3 partes gerais. Né? Então as partes mais amplas do livro são essas 3. A primeira parte vai de Apocalipse 1 até Apocalipse 11. A segunda parte é aquele centro, o núcleo do Apocalipse, que é de Apocalipse 12 até a 15, do capítulo 12 até o capítulo 15. E a terceira parte vai de Apocalipse 16 até Apocalipse 22. Gente, isso aqui já ajuda tanto, se vocês soubessem, o tanto que isso aqui nos ajuda a entender a estruturação do livro, né? Eu vou abrir agora mais portas, ainda falando da estrutura, mas antes de chegar lá, eu quero provar para vocês que o livro é espelhado. Eu vou trazer uma prova irrefutável. Vocês podem estar falando assim, o Marco está viajando, isso aí não existe. Bom, eu vou provar para vocês, ok? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vejam lá a expressão, muito em breve. Ok? Agora vamos em Apocalipse 22, versículo 20, que é a parte correspondente, muito em breve. Olha só, a expressão repetiu, dando pista pra gente, que elas se casam. Próximo. Apocalipse capítulo 1, versículos 2 e 3. Veja a expressão lá, palavras dessa profecia. Vamos na parte correspondente do final do livro, Apocalipse 22, 18 e 19. Palavras da profecia. Isso não está aí à toa. São rótulos nos apontando, olha, esses trechos se correspondem. Apocalipse 1, versículo 3, o tempo está próximo. Apocalipse 22, capítulo 10 a 12, o tempo está próximo. Maravilhoso isso, né, gente? Vamos lá, ó. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Cristo a testemunha. O João é a testemunha. Então tem todo um jogo de símbolos, de significados. O Cristo como a testemunha e João como a testemunha. Um dia a gente vai estudar isso. Por que eles se casam? Qual que é a mensagem quando eu pego as duas peças do quebra-cabeça e junto as duas? Aí surge uma mensagem espiritual maravilhosa para a gente. Ok? Apocalipse capítulo 1, versículo 6. A glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, que é o correspondente lá do finalzinho. Eles reinarão pelos séculos dos séculos. Também tem um sentido fundamental, a união dos dois. Apocalipse 1, versículo 7. Estão percebendo que eu estou caminhando para dentro do livro? E as estruturas vão se correspondendo? Ok? Estou andando para dentro do livro e uma parte vai casando com a outra.
Apocalipse 1, versículo 7. Todos os olhos o verão. Todo mundo enxergará a Deus na terra evoluída. E é o que fala o final. Todos verão a face de Deus. Aí a gente tem que entender o que é a face de Deus. Nós temos que estudar o que é a Shekinah, que é a manifestação de Deus na terra. Que é esse o conceito. Aqui é o conceito de Shekinah, que é um termo hebraico, para a gente entender. O Shekinah que une, que reúne e faz a junção dessas duas passagens. Mas olha, a primeira parte do livro está anunciando, todo mundo vai ver, o final vai mostrar a concretização, como que vai ser a Terra, então, todos os olhos enxergando a Deus no futuro da humanidade. Estão percebendo, gente? Como que o Apocalipse é um poema? Ele é todo estruturado em símbolos. E hoje nós vamos entender esses símbolos com a iluminação fundamental do Espiritismo. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês aqui, em primeiro lugar, é que todo o texto do Apocalipse ele é um grande quiasmo, do capítulo 1 até o 22, ok? Ótimo. Então, tomem um golinho de água aí, para vocês não caírem da cadeira. Porque o que acontece é o seguinte, além do quiasmo grande, existem no meio do texto os quiasmos medianos ou intermediários e os quiasmos menores, os quiasmos pequenos. Então essa estruturação, ela é no texto todo, mas também existem trechos medianos, intermediários, formando o mesmo espelhamento, e existem trechos menores, às vezes de 3, 4 versículos, formando pequenos quiasmos. Então, é um quiasmo dentro de outro quiasmo. Olha que coisa fantástica isso. Agora, vocês imaginem a capacidade mediúnica, né, o que é uma faculdade mediúnica, com essa potência de receber um livro todo bordado dessa maneira. É um bordado meticuloso. É fantástico isso, gente. E o Espiritismo vem, então, abrindo caminhos para a gente. Vou mostrar para vocês um quiasmo mediano. É todo o capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Todo o capítulo 2 e 3 do Apocalipse, eles formam um quiasmo. Dentro do quiasmão, você tem um quiasmo médio. Capítulo 2 e 3, unidos. Ok? Bom, o capítulo 2 e 3, eles tratam das mensagens às igrejas. Essas mensagens também falam sobre o final dos tempos. Tá? Um dia a gente pode sentar e estudar só o capítulo 2 e 3. Porque existe toda uma estrutura do capítulo 2 e 3 também. Fantástico. Esses dois capítulos unidos, eles formam uma estrutura quiástica. O próprio texto dá a dica para a gente, quando ele compara as igrejas às velas e aos candelabros, ao candelabro judaico que é a menorá. E se você vai na menorá, você percebe que eles são conectados de uma ponta até a outra. Veja lá, igual a estrutura quiástica, vocês estão vendo a imagem? Então a gente sabe que a mensagem para a comunidade de Éfeso, ela está casada com a mensagem para a comunidade de Laodiceia. A gente sabe que a mensagem para a comunidade de Esmirna, ela se casa com a mensagem para a comunidade de Filadélfia. Nós sabemos que a mensagem para a comunidade de Pérgamo está casada com a mensagem para a célula cristã de Sardes. E o centro da estrutura destaca a comunidade de Tiatira, que é aquela que trai e que recebe as mais duras advertências de Jesus. Por que Tiatira foi colocada como destaque? Em razão da sua traição aos compromissos espirituais que assumiu. Porque o livro já está preparando o caminho para uma grande traidora do Apocalipse, que é a besta apocalíptica. E o que é essa besta apocalíptica? Um dia também nós vamos sentar para entender isso. Emmanuel nos explica no livro A Caminho da Luz. No livro A Caminho da Luz, capítulo 14. Emmanuel vai explicar
que a besta do Apocalipse é o desvio provocado por Roma sobre os ensinamentos de Jesus. Ou seja, são as deturpações que Roma trouxe para dentro do cristianismo, prejudicando muito a compreensão da mensagem simples e pura da lei de amor que nos deixou Jesus, misturando interesses mesquinhos com interesses espirituais superiores. Então, se destaca a traição de Tiatira, fazendo já um link para a próxima grande traidora do livro do Apocalipse, que é a besta do Apocalipse. Ok? Então vejam como que entender essa estruturação é fundamental. Vou trazer um outro exemplo de um quiasmo intermediário para vocês, que vai de Apocalipse 10, versículo 11, até Apocalipse 11, versículo 19. Então, por exemplo, na primeira parte, ali da letra A mensagem é sobre a atuação incessante da mediunidade, a mediunidade que continuaria na humanidade. Na letra A', que é a outra ponta do quiasmo, vai se falar da renovação dos ensinamentos superiores e da eliminação dos desvios, que viria através de uma nova revelação. Todo o livro do Apocalipse está nos mostrando o seguinte: virá um momento de traição e de desvirtuamento dos ensinos do Cristo, mas Jesus vai mandar os espíritos de todos os cantos do planeta e eles vão catar as pedras de tropeço, os escândalos, segundo uma expressão grega. Escândalo no grego era pedra de tropeço. E esses espíritos vão então catar essas pedras e vão limpar o caminho. Então veja, ó, ao passo que Apocalipse 10:11 está falando da mediunidade que prossegue, a mensagem lá no finalzinho está mostrando que essa mediunidade vai trazer uma renovação dos ensinamentos e vai desviar, e vai limpar os desvios, vai corrigir os desvios. Qual que é essa comunicação, essa grande revelação que viria? É o próprio Espiritismo. Letra B. Aqui é uma referência sobre a parábola dos vinhateiros homicidas. Eu não vou ter tempo de trabalhar isso com vocês, né? Mas lá no correspondente mostra que esses que receberam a vinha e que traíram o trabalho, e que não honraram o compromisso na vinha, eles vão receber o julgamento simbólico, né, como mortos para o espírito. Então os traidores são mortos para Deus. É muito linda a estruturação. A gente vai pegando ponto por ponto e vai percebendo as mensagens que toda a estrutura do texto nos reserva. Bom, aqui eu mostrei para vocês as divisões mais gerais, ok? Beleza. Só que o livro também ele é dividido em 7 partes. Além daquelas 3 partes maiores, ele também é dividido em 7 partes. E aí a gente vai entender elas, que são os ciclos do Apocalipse. Então o Apocalipse, ele tem a introdução, que é o prólogo. Essa introdução ela é dividida em 4 partes. Ela casa com o final do Apocalipse, que também é dividido em 4 partes. Depois, tirando a introdução e o final, esse miolo, que é praticamente quase o livro todo, ele também é dividido em 7 ciclos. Aí você tem o ciclo das igrejas, o ciclo dos selos, o ciclo das trombetas, o ciclo dos sinais, o ciclo das taças, o ciclo das vozes e os ciclos das visões. Vejam que coisa maravilhosa. Cada um desses 7 ciclos, ele é composto de 7 elementos. Então, nas igrejas, são 7 igrejas que recebem a mensagem. No ciclo dos selos, 7 selos são abertos. No ciclo das trombetas, 7 trombetas tocam, são entoadas, elas vêm para trazer anúncios. No ciclo dos sinais, são 7 sinais. No ciclo das taças, 7 taças são derramadas sobre o mundo. No ciclo das vozes, 7 vozes falam para todo o planeta. E no ciclo das visões, nós temos as visões finais do futuro, da humanidade. São 7 visões.
Isso aqui, gente, é para a gente ajoelhar e render, né, o nosso reconhecimento, trazermos o nosso reconhecimento a uma mediunidade espetacular que é capaz de nos mostrar essas maravilhas, né? Como a mediunidade de João e a mediunidade do próprio Chico Xavier, que nos ajuda a entender isso aí. Esses ciclos, esses 7 ciclos, eles trazem representações de 2 grandes fases da humanidade. Todas que estão marcadas de azul são previsões sobre o momento de renovação. Então, eu não mostrei para vocês que no início do Apocalipse está falando sobre a vinda de Jesus? Ele está anunciando. Por quê? Porque ele espelha o final, que é a concretização. Então, a parte azul é a parte boa, é a parte da renovação. A parte vermelha é a parte da deturpação. Então, o Apocalipse brinca com esse contraponto. Os homens deturpariam, mas a renovação viria. Os homens deturpariam, mas a renovação viria. Os homens deturpariam, mas um dia virá a renovação do planeta. Ok? Então, ele trabalha com essa dualidade. Esse período de deturpação é a chamada Grande Tribulação. Esse período de renovação é o chamado Dia do Senhor. É o período previsto para as mudanças e para a recuperação do primado de Jesus na Terra. Então, estão divididos entre esses elementos que estão mostrando aí para a gente como que o livro é todo organizadinho. Ok? Agora vejam que legal. Nos ciclos principais, no 7º elemento do ciclo 2, do ciclo 3, do ciclo 5 e do ciclo 6, há a previsão da vinda do Espiritismo. No ciclo do meio, começa no elemento de número 4. Eu vou explicar para vocês por quê. Então, no ciclo 2, que é o ciclo dos selos, ele termina com a vinda do Espiritismo. No ciclo 3, que é o ciclo das trombetas, ele termina no 7º elemento, trazendo a vinda do Espiritismo. No 4º elemento, no 4º ciclo que está no meio, vejam lá, olha, que é a seção dos sinais, ele está mostrando para a gente no 4º elemento a vinda do Espiritismo, repercutindo, né, com a cor azul, que é o bem, a renovação até o final, até o 7º elemento. No 5º ciclo, que é o ciclo, vamos ver aqui, ó, das taças, ele termina com o 7º elemento sobre a vinda do Espiritismo. No 6º ciclo, que é o ciclo das vozes, ele termina no 7º elemento trazendo a vinda do Espiritismo. Então, se a gente pega esses ciclos principais, o que ele está mostrando? Quem vai corrigir todas as distorções que foram trazidas para o meio cristão, para a doutrina, para os ensinamentos do Cristo, é o Espiritismo. Quem promove o reparo das deturpações é a vinda do Espiritismo. Agora, eu vou explicar para vocês alguns detalhes desses elementos chaves que estão no ápice de cada ciclo. Né? Então, o 7º elemento, geralmente é o ápice, né? Com exceção do ciclo do meio, que ele começa, o ápice começa no 4º elemento. Sabem por quê? Aí vocês vão entender por quê. Eu não mostrei para vocês que o 4º ciclo é o principal, né? Que é a seção dos sinais, que é a terceira parte do Apocalipse. Ele corresponde à terceira parte. Oh, perdão, a segunda parte, a parte do meio, né? A parte que o autor quis dar a ênfase. Pois então, quando ele quis dar a ênfase, ele dedicou mais elementos para falar da vinda do Espiritismo. Aí ele ampliou o leque de elementos do 4º até o 7º para falar da vinda do Espiritismo. Fantástico isso, hein, gente? Agora eu vou mostrar para vocês de que maneira, ou melhor dizendo,
através de quais símbolos esse elemento-chave, o elemento ápice, né, a culminância de cada ciclo, veio para falar do Espiritismo, usando quais símbolos, qual simbologia, quais expressões. Então vamos lá. E aí eu queria que vocês anotassem, porque eu quero que vocês leiam na Bíblia de vocês. Tá? Principalmente nas traduções, por exemplo, como a Bíblia do Peregrino, a Bíblia de Jerusalém, que são traduções muito boas, tá bom? Então vamos lá, olha. O sétimo selo, vejam lá, está em Apocalipse 8:5. Ele fala assim: seguiram-se trovões, clamores e relâmpagos. A sétima trombeta está em Apocalipse 11, versículos 15 e 19. O sétimo anjo tocou. Houve então fortes vozes no céu. Houve relâmpago, vozes e trovões. A sétima taça está lá em Apocalipse 16, 17. O sétimo finalmente espalhou a sua taça pelo ar. Houve então relâmpagos, vozes e trovões. A sétima voz está lá em Apocalipse 19, 6. Ouvi depois como que o rumor de uma grande multidão. Olha só, ele explica um pouquinho mais. Né? No último ciclo, ele vai explicar um pouquinho mais. Olha, o que significa essa simbologia? Eu ouvi o rumor de uma grande multidão, semelhante ao ribombar de fortes trovões, aclamando. Bom, você deve estar pensando, Marco, o que trovão, clamor e relâmpago e vozes tem a ver com a vinda dos espíritos? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu vou mostrar isso melhor daqui a pouquinho, mas eu quero que vocês compreendam que para a cultura judaica, a voz de Deus se manifestando na realidade terrena, do ponto de vista físico, voz direta, voz através das escrituras, dos profetas, essa manifestação divina na terra, ela era simbolizada pela cultura deles através de relâmpagos e trovões. Porque eles entendiam que relâmpagos e trovões eram vozes de Deus na terra. E isso está desde o livro de Êxodo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aliás, os estudiosos que não são espíritas, eles sabem disso. Tanto é que se você for lá na Bíblia de Jerusalém, na notinha de rodapé eles vão falar: esses trovões são representativos das vozes de Deus. Ok? Então, quando a gente fala em relâmpagos, vozes e trovões, a gente está falando de vozes, vozes e vozes. São vozes se manifestando no planeta. O ápice de cada ciclo está nos mostrando a vinda de manifestações espirituais. Por isso que lá na sétima taça, em Apocalipse 16, 17, ele mostra assim, que a taça foi espalhada no ar, que é o elemento espiritual. Né? No plano espiritual, em toda a dimensão da nossa atmosfera, aparecem, surgem as manifestações espirituais representadas por relâmpagos, vozes e trovões. São vozes, vozes e vozes. São as vozes de Deus trazendo manifestações para a Terra. O elemento do ciclo das vozes, que é o sétimo, o último, ele vem explicitar isso. Ele vem trazer para a gente com explicações mais esmiuçadinhas. Daí ele mostra: ouvi então como o rumor de uma grande multidão, semelhante ao ribombar de fortes trovões. Então ele equiparou o barulho de vários trovões com o rumor de uma grande multidão. Então quando um judeu ouvia isso, ele entendia: não, isso aqui é aquela promessa das vozes que se manifestariam por todo o planeta, como se fossem trovões em dimensão ampla, em todo o orbe. Vejam, a equiparação está no próprio texto, olha. Ouvi o rumor de uma grande multidão semelhante ao ribombar de fortes trovões. Né? Uma grande multidão se aproximando. Então todas as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando e a gente percebe essa dimensão da vinda do Espiritismo. Mas eu vou ainda trazer mais elementos para vocês. Aqui eu trouxe só um esquema gráfico. Vocês estão me ouvindo aí, né?
Eu trouxe só um esquema gráfico para vocês, para que percebam essa estruturação dos ciclos. Então vamos lá, olha. No ciclo dos selos, eles terminam em relâmpagos, vozes e trovões, no 7º elemento. No ciclo das trombetas, eles terminam em relâmpagos, vozes e trovões, no 7º elemento. No ciclo das taças, eles terminam em relâmpagos, vozes e trovões. Tá? Um dia a gente vai mostrar os ciclos menores, como, por exemplo, o desdobramento do livro até o livrinho leva ao ribombar de 7 trovões. Os 3 ais do Apocalipse, no 3º ai, surgem fortes vozes no céu, relâmpagos, vozes e trovões. Um dia eu mostro os menores. Eu posso mostrar hoje aqui para vocês. Dos 4 cavalos, o principal, que é o cavalo branco, ele chega com o estrondo de um grande trovão. Então, gente, todos os ciclos, maiores e menores, todos os elementos do Apocalipse, eles estão desembocando na simbologia dos trovões, relâmpagos, vozes e trovões. Ele repete isso como se fosse um repentista cantando uma história para a gente, né? Para a gente perceber, olha, vai chegar o momento dos relâmpagos, vozes e trovões, que são as vozes de Deus se manifestando no planeta. Os estudiosos mais atentos do Apocalipse, que não são de linha cristã, perdão, que não são de linha espírita, são de linha cristã, mas não são espíritas. Eles vão mostrar para a gente o seguinte, olha, que essas manifestações correspondem ao que eles chamam de teofania. Não fiquem assustados com a palavra, não. O que significa isso? Eles que rotulam, tá? Não somos nós espíritas que trazemos esse rótulo, não. Mas é bom entender a cabeça deles, eles que já estão estudando isso há mais tempo, para a gente perceber do que se trata. Esse tanto de trovão, tudo no Apocalipse, você abre a última porta, é o trovão. Chegou o trovão. Aí você pega um caminho, no final do caminho, os trovões. Né? Todos os roteiros do Apocalipse desembocam nesses trovões. Tem gente estudando isso há muito tempo. E o que eles concluíram? Então vamos lá. Eles entendem que esses ápices para onde se direciona cada roteirinho do Apocalipse correspondem ao que eles chamam de teofania. O que significa teofania? A palavra grega deriva de teos, Deus, e phanein, aparecer. Deus aparecendo. Mas para o judeu, gente, o que significa Deus aparecendo? É Deus se manifestando fenomenicamente. Qual foi o maior evento fenomênico que a humanidade já experimentou a respeito da manifestação dos espíritos? Qual foi? Foi a vinda do espiritismo. Foi o maior Pentecostes que a humanidade já viu, trazendo um atestado da realidade espiritual para todos nós. Então os estudiosos eles entenderam que a promessa, a previsão que está no Apocalipse, no ápice de cada um desses ciclos, é a vinda de manifestações de Deus na Terra. Na Terra. Então vamos lá, olha. Para eles significa Deus manifestando-se de alguma forma visível. Então eles entenderam que o ápice de cada um desses ciclos do Apocalipse é Deus se manifestando na Terra de forma palpável, constatável pelos sentidos humanos. Um fenômeno mesmo. E quem foi o grande estudioso desses fenômenos que vieram, que já estavam previstos lá no Apocalipse? Foi Allan Kardec. Foi o grande sistematizador, o grande pesquisador desses fenômenos que chegaram no planeta. Né? Deus, segundo os estudiosos não espíritas, aparecia nessas teofanias com o som de trovão. A primeira grande teofania do Antigo Testamento foi no Sinai, onde Deus apareceu em meio a um estrondo de vozes e relâmpagos. Então parou tudo. O que significa isso, gente? O Apocalipse está fazendo uma remissão simbólica a todas as escrituras antigas. Ele quer que a gente lembre da primeira grande revelação, quando Moisés recebe os 10 mandamentos lá no Sinai. Então, se eu vou lá, nessa primeira grande manifestação, eu vou ver que ela se deu como se fosse uma teofania. Uma manifestação de relâmpagos, de vozes. Foi como eles registraram. Eles estavam de longe vendo Moisés recebendo aquela miríade de
fenomênica, né, de fenômenos que se materializaram lá no Monte Sinai. Muitos viram isso, testemunharam. E onde está isso? Vamos lá. Está em Êxodo, capítulo 19, versículos 16 a 19. Tem outras passagens, ok? Selecionei esta para gente. Toda a montanha do Sinai fumegava, porque Yahvé, Deus, descera sobre ela no fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Olha só, Deus respondia para eles com voz de trovão. Eles devem ter constatado aquele fenômeno de voz direta, retumbante, que se ouvia até a distância, né? Vocês sabem que é assim que funciona, né? Multidões vão ouvindo. Conta-se que no sermão da montanha, pessoas de quilômetros de distância ouviram o sermão de Jesus, aquela voz que ecoava. Contam as testemunhas de Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, aqui em Minas Gerais, que quando o Eurípides dava aula, as pessoas ouviam até na periferia da cidade, quase já na fronteira com outras cidades. Elas ouviam as aulas do Eurípides como se elas estivessem dentro de sala de aula. Procurem na literatura que vocês vão ver, né? Essa voz como de trovão que se manifesta ali no fenômeno mediúnico. Então, continuando lá no livro de Êxodo, olha, ao amanhecer, desde cedo, houve trovões, relâmpagos. Olha só, é a voz de Deus manifestando. Era como eles interpretavam, e aí eles escreveram dessa maneira. Houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta. E o povo que estava no acampamento pôs-se a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé da montanha. Então, gente, quando o Apocalipse faz essa remissão simbólica, ele está querendo, na verdade, nos chamar a atenção. Ele está querendo dizer, olha, essa teofania, essa manifestação divina que está prevista no Apocalipse, vai ser uma revelação nova, tão importante como foi aquela dada a Moisés. Por quê? Porque é a terceira grande revelação da humanidade, é o Espiritismo. A grande terceira revelação é a vinda do Espiritismo no planeta, né? Como eu falei para vocês, está lá na Bíblia de Jerusalém, a voz de Deus é o trovão. Está em notinha de rodapé, os estudiosos entendem isso. Então, todo o coroamento desses ciclos do Apocalipse dizem respeito à vinda do Espiritismo. É maravilhoso isso. Claro que ainda tem muito mais, tá? A gente mostra o Espiritismo no Apocalipse por vários ângulos. Esse aqui que eu estou conversando com vocês hoje é só um dos inúmeros ângulos. Como a gente estava conversando mais cedo, antes de começar, né, a palestra, com quem estava aqui online conversando com a gente, é muito assunto. Eu estou aqui pincelando alguns assuntos centrais para a gente começar a entender os caminhos do Apocalipse, como que a gente pode estudar o livro, ok? Bom, compreendido então essas duas grandes estruturas do livro, que é o espelhamento quiástico e depois a divisão dos 7 ciclos, onde cada um dos ciclos desemboca na vinda do Espiritismo, entendido isso, aí eu queria trazer para vocês uma visão panorâmica, a mais ampla do Apocalipse, que eu já falei com vocês, de certa forma, que é essa dualidade que está no Apocalipse, entre o momento de trevas, que a humanidade ia viver, esse momento de trevas é a grande tribulação, e o dia do Senhor, que é o momento de renovação, de luzes chegando no planeta. Isso é, assim, em linhas gerais, essa é a grande mensagem. O ser humano, com seu dedo viciado, faria muito mal aos trabalhos de Jesus na Terra. Mas viria, então, um novo momento em que Deus investiria com intensidade no planeta, fazendo revivenciando a cultura espiritual no planeta. E essa cultura renasce com o Espiritismo. Porque, gente, vamos entender uma coisa aqui, hein?
o cristianismo hoje só faz sentido com o espiritismo. O espiritismo é que é o grande combustível do cristianismo hoje para a gente vivenciar o Cristo com amor pleno. Porque ele e nenhum outro sistema vai nos explicar de maneira tão límpida, cristalina e pura a mensagem do Cristo. Né? Então ele vem resgatar o ensinamento do Cristo para toda a humanidade. Essa é a grande dualidade. E no meio dessa dualidade surge o Espiritismo. Então o Espiritismo está no centro da grande revelação. Todos os ciclos do Apocalipse giram em torno disso. Vem o momento de treva, o Espiritismo surge e começa a limpeza do planeta. Então, na verdade, o que vai prevalecer agora na fase de transição planetária e na regeneração, vocês sabem o que é? É a cultura espiritual. E o mundo inteiro vai descobrir o Espiritismo. Escrevam. Quem viver, verá. O mundo inteirinho vai descobrir o Espiritismo. E a cultura espiritual vai crescer mais e mais, porque é a previsão mediúnica do Cristo no Apocalipse. Do Espiritismo chegando e renovando os horizontes do planeta. Ok? Ainda falando panoramicamente, numa visão bem geral. O Apocalipse, como eu falei com vocês, ele é composto de 22 capítulos, certo? Bom, parte dele, como eu mostrei para vocês, é o momento de treva. A próxima parte, a outra, né, parte que se contrapõe, que faz esse balanceamento, é o dia do Senhor. Depois dessa renovação, segundo o Apocalipse, Deus passa a reinar. É o reinado de Deus na Terra. Não é o mundo explodindo e todo mundo vivendo em outra dimensão, não. Ok? É o mundo se purificando. É essa a previsão do Apocalipse. O que significa o reinado de Deus na Terra? Vamos ao livro Gênese. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Confiram lá, Kardec vai explicar. O reinado de Deus na Terra é quando os ensinamentos de os ensinamentos de Jesus começam a preponderar e prevalecer na cultura humana, na prática humana. Aí, a Terra se torna o reinado de Jesus. Com palavras simples assim. Esse é o reino de Deus que vai ser instalado, que está no final do Apocalipse. Certo? Bom, para a gente terminar, eu vou mostrar para vocês diretrizes de interpretação do Apocalipse que estão no livro A Caminho da Luz. Porque a mediunidade do Chico Xavier é um roteiro seguro para a gente não se perder na interpretação. Então, se nós formos lá no capítulo 14 do livro A Caminho da Luz, nós vamos ter um subitem que chama o Apocalipse de João. E aí o Chico, Emmanuel, através do Chico, Emmanuel, mentor espiritual do Chico, psicografa através do Chico, de Francisco Cândido Xavier. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo, em face do porvir. Então eles fizeram uma projeção do planeta, e eles sondaram o futuro da humanidade e viram que o barco ia quase naufragar. Eles perceberam que os destinos humanos não seriam bonitos, não seriam belos. Que a humanidade ia, sim, incorrer em faltas graves, mesmo depois da exemplificação do Cristo no planeta. Então eles fazem uma avaliação prospectiva do futuro do planeta, e eles percebem, então, uma situação amargurosa do mundo diante do porvir. E aí, então, eles se reúnem e falam assim, olha, e aí, como é que a gente vai reorganizar essa questão? As deturpações, as distorções que os homens promoveram. Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Então, eles começam a investir na cultura europeia, porque eles sabiam que a Europa iria disseminar conhecimento para o mundo inteiro. Eles sabiam que a cultura ocidental seria um pilar para o crescimento da humanidade, e aí começam a investir ali. Roma
e aí a gente fala também dos desvios religiosos romanos, já não representa, desde aquela época, quando eles fizeram a reunião no plano espiritual, para o plano invisível, senão um foco infeccioso, que é preciso neutralizar ou remover. Então eles já sabiam que Roma já era um galho seco, não ia sair fruto mais de Roma, né? Então o que era preciso fazer? Como está lá na parábola dos vinhateiros homicidas, seria preciso pegar a vinha, tomar de quem estava trabalhando na vinha e arrendar essas terras para um outro povo, que segundo as palavras de Jesus, lá na parábola dos vinhateiros homicidas, esse novo povo daria os frutos no tempo oportuno. Esse povo iria trabalhar nessa terra e daria os frutos necessários no momento oportuno, né? Então Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso, que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamentos. Então, os recursos romanos já estavam saturados, não dava para resgatar mais. Ali já era um corpo apodrecido, não tinha mais salvação, né? O Divino Mestre chama aos espaços o espírito de João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, ou seja, João ainda estava encarnado, Jesus convoca ele se desdobra em espírito. É o primeiro capítulo do Apocalipse. E o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível, mostrando o Apocalipse todo constituído de símbolos. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todas as nações. Olha só, o Apocalipse é advertência para as nações. Tomem cuidado com o que vocês vão fazer. Tem advertências sérias ali para a gente, né? E a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. Olha só, os eventos mais relevantes para a história da humanidade estão previstos como? Por mediunidade de presciência. O que é mediunidade de presciência? Está lá no capítulo 16 do livro A Gênese. É aquela mediunidade que pode ser equiparada ao homem que sobe uma montanha. Quanto mais o homem sobe a montanha, o exemplo é do próprio Kardec, mais esse homem consegue ver no horizonte distante. Mais a visão dele penetra a distância, porque mais alto ele se encontra. Então Kardec vai mostrar para a gente que os espíritos muito elevados, que ele chama de espíritos desmaterializados, esses espíritos conseguem uma outra abrangência sobre a tessitura do espaço-tempo. E eles conseguem, então, avaliar probabilidades do futuro, antecipando para a gente o que poderia ocorrer, né? Então, toda a previsão de João é mediunidade e presciência, que está lá no Apocalipse. Então, tomem cuidado se alguém falar para vocês que não tem mediunidade e presciência no Apocalipse, e às vezes tem gente que fala isso em nome do Espiritismo, e é lamentável, porque a mediunidade segura de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel está nos mostrando o contrário. Emmanuel está nos asseverando que é mediunidade prevendo o futuro da humanidade. Então, olha só, todos os fatos posteriores da existência de João estão ali previstos. É verdade que, frequentemente, a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro, desde que a sua expressão humana não pode copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. Então a gente tem previsão de guerras, das nações que viriam, da civilização ocidental. Okay? Previsão mediúnica, está lá, contido no Apocalipse. O que significa prever, gente? É ver com antecipação, é avaliar com base em um fundamento. Também, alguns dizem, é profetizar. Entrever é pressentir, prever, perceber antecipadamente. Vejam vocês que o João não está fazendo assim previsões genéricas, né? Como quem fala assim, Maria, você, Maria, vai casar com um homem
cujo fundo do olho é branco. E quando ele sorri, Maria, ele tem dentes. Ora, essa é uma previsão muito genérica, né? Muito genérica, uma brincadeira, muito genérica. As previsões de João no Apocalipse são muito específicas. E quem diz isso? Sou eu? Não. É o Emmanuel. No próprio livro A Caminho da Luz, no capítulo 14. Vejam, por exemplo, quando o Emmanuel mostra a previsão da Igreja de Roma, que é o símbolo da besta do Apocalipse. Vamos lá, olha só. A figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece a visão do mundo moderno, é bem aquela da Igreja Transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. A igreja nem existia, gente. E a mediunidade do João captou a vinda dela, a própria vinda dessa instituição. Vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre. Por quê? Porque traz visões de futuro. Quando o Emmanuel vai falar, por exemplo, da existência da igreja, ele vai mostrar para a gente que aquele número 666, que está lá no Apocalipse, ele é um jogo de palavras, tanto é que o próprio Apocalipse fala assim, é o nome de um homem. E o Emmanuel vai falar, realmente, é o nome do é um número que se refere ao cargo do Papa. Se você pegar os 3 títulos em latim que se referem ao cargo do Papa, e você somar só os algarismos romanos, você vai ver que cada um deles dá 666. O Emmanuel mostra isso lá, no livro A Caminho da Luz. Gente, presta atenção. Se não fosse mediunidade de presciência, constatando eventos muito pontuais, o Emmanuel não falaria isso pra gente. Ele está mostrando que a mediunidade de João conseguiu captar, pela comunicação do Cristo, até o nome de um cargo que sequer existia naquela época. Vejam a capacidade da mediunidade de presciência. O que o Chico Xavier, na verdade, está fazendo, ele está rasgando um pouco mais do horizonte que o Kardec começou para a gente. O Chico está aprofundando, a mediunidade do Chico Xavier está aprofundando para a gente compreender a dimensão da mediunidade pura, como de um santo, como foi o Chico, e a capacidade de um espírito desmaterializado, como foi o Cristo. Como é o Cristo. Percebem? Então a gente tem que valorizar esse tesouro que é a mediunidade do Chico Xavier. Dá muito valor a isso que está sendo trazido para a gente. Né? Mas lá no Livro dos Espíritos, olha que legal. Pergunta número 20. Item 20. O homem pode receber, que não seja por meio da ciência, comunicações sobre o que escapa aos sentidos dele na Terra? Aí os espíritos falam, sim. Se os espíritos acharem que está na hora, eles revelam o que a ciência ainda não pode alcançar. Por essas comunicações, é que o homem adquire o conhecimento do passado e do futuro. Então os espíritos já mostravam no Livro dos Espíritos que a mediunidade de presciência pode sondar o futuro. Item 243 dos espíritos. Se o futuro os espíritos conhecem, ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Só os espíritos desmaterializados, se forem espíritos muito superiores, eles conseguem sondar o futuro. Muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, eles conseguem ter uma percepção, eles só entreveem de forma pálida. E nem sempre eles podem revelar. Quando vem, nessa generalidade, parece para eles o presente. Olha só. Para muitos desses espíritos desmaterializados, melhor dizendo, é como se eles estivessem vendo o próprio presente. Por quê? Porque a capacidade cognitiva deles é gigantesca. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Olha isso, gente. Qual que é o maior espírito da nossa família espiritual? É Jesus Cristo. Ele é o pastor, nós somos as ovelhinhas. Né? Então é ele que tem a capacidade de descortinar para a gente o futuro como ninguém. E lá, na Gênesis, capítulo 16, falando da teoria da presciência, os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. Para eles, o espaço e a duração desaparecem.
eles são, relativamente aos espíritos inferiores, como o homem provido de um poderoso telescópio, ao lado daqueles que dispõem apenas dos olhos. É por isso que lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, Jesus fala: escreve o que você viu, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois dessas. Então o próprio Cristo estava anunciando: João, escreve aí as coisas mais próximas e as que vão acontecer no futuro. Ok? Maravilhoso, gente. Não podemos entender o Apocalipse sem o Espiritismo. Porque é ele, por exemplo, que vai nos explicar a mediunidade e presciência. Certo? Agradecemos muito a paciência de todos vocês. Isso aqui é só uma primeira pincelada para a gente começar a estudar o Apocalipse, se vocês tiverem interesse. Ok? Agradeço muito mesmo a paciência de todos. Marco, nós adoramos, com certeza, porque aqui nós temos várias pessoas que adoram o assunto, né? Você tem um minutinho, se alguém quiser fazer uma pergunta para você? Fique à vontade, se eu conseguir responder, né? Tem alguém, gente, que quer fazer uma pergunta? Quer, Rogério? Tem que abrir o microfone, Rogério. Ele abriu, mas não está funcionando, peraí. Me ouvindo? Agora sim. Eu estou achando fantástico esse espelhamento. Eu fiquei imaginando, será, dá para ler, você complementa as informações, elas não são lineares. Então, você consegue enxergar outras informações no texto, completando, colocando os espelhos, vamos dizer assim, juntos, e aí vão aparecer novas mensagens que são diferentes do que se eu estivesse lendo o texto corrido, entendi certo? Exatamente isso, perfeito, Rogério. E aí eu fiquei imaginando o seguinte: ele parece uma espiral, né, que vem se desenvolvendo e que dobra sobre si mesma. Exatamente. Eu nem falei isso, mas você sacou. O Rogério sacou. É uma espiral. Sabe por quê? Porque cada ciclo ele vai passando em pontos da história, que são os mesmos, só que ele avalia os pontos da história com outro ângulo. Ele vai julgando outros ângulos em cada um. É muito parecido com o repentista. Quando ele vai, né, contando a história, ele vai e volta, e repete. Mas é uma espiral, é isso mesmo. Agora, por que ele é tão simbólico, tá? Eu fico, na minha imaginação, eu ficava pensando que o simbolismo dele, eu falei assim, olha, se ele tivesse aberto esse segredo há 2000 anos atrás, a humanidade tinha deturpado mais ainda. Será que é por isso que ele é tão simbólico ainda, ou não tem outra razão? Esse é um dos motivos. Eu vou destacar dois, pelo menos. O primeiro é esse que você trouxe, Rogério. Sabe por quê? Veja só. O Apocalipse é um tapa de luvas. Ele é um tapa de luvas sobre quem se arvorou na posição de detentor do cristianismo oficial na Terra. Nossa. Ele está mostrando para todos aqueles poderosos que sentaram no trono de Moisés para beber do cálice do vinho, que aliás é um símbolo do Apocalipse, né, que abusam do vinho e causam bebedeira, que abusaram da religião em proveito próprio, está mostrando para eles mesmos que eles são os grandes agentes da deturpação. Se isso tivesse ficado claro, sabe o que eles teriam feito? Eles teriam botado fogo em todas as escrituras, eles teriam sumido com tudo. Se o que aparecesse seria apócrifo, eles não aceitariam. Então a mensagem ficou reservada para a hora certa. Na hora certa ela aflora e a gente... entendi. Esse é o primeiro motivo. E também, é um tapa de luvas para o povo judaico, tá? Por quê? Porque eles ainda estão esperando a vinda do Messias, né? E o Apocalipse está mostrando para eles que a primeira fase do Messias já veio e a segunda fase do Messias, que é a segunda vinda, que o próprio Cristo anunciou, também já veio, que é o Espiritismo. Né? Então, agora, aí vem o segundo ponto. Ele é uma resposta. Ele é uma resposta àqueles que dedicadamente estudaram com muito afinco as escrituras antigas, mas ficaram apegados aos símbolos antigos.
Aqueles que ficaram apegados, o Apocalipse vai pegando os símbolos, vai mostrando assim, vocês estavam tão apegados a esses símbolos, mas o sentido verdadeiro deles é esse. Depois que você arma o conjunto todo, você percebe. Né? Então, por exemplo, é uma resposta aos judeus. Né? E tem muito judeu hoje descobrindo o Apocalipse e está entendendo, tá? Tem muito judeu hoje que pega o Apocalipse e fala assim, gente, o Apocalipse estava falando de uma nova revelação. Aquele templo que desce dos céus é uma revelação nova que está chegando na Terra. Toda hora ele está falando de uma nova revelação que vai chegar. Cadê essa nova revelação? Como o Espiritismo ainda é visto com muito preconceito, e eles não aceitam, né? nem tocam no assunto, nem abrem o livro dos Espíritos para ler. A verdade é essa. Mas o que vai acontecer? E esses livros vão chegar na mão deles. E aí o mundo inteiro vai cair de joelhos. Vai falar assim, gente, é isso, olha aqui, ó. Já estava, a resposta está aqui, de mão beijada para a gente. Né? Mais uma perguntinha para não te atrasar. Você tem mais alguma coisa, Rogério? O Job quer falar. O Job. Só agradecendo. Obrigado aí pelo palestra. Pois eu gostaria de fazer um comentário também, que inclusive tem algo a ver com o que o Rogério colocou, né, da espiral. A similitude disso tem com os motos verticoides de Pietro Baldi, lá na Grande Síntese, né? Que você tem um moto verticoide, dentro de cada um você tem outro, ou seja, é um dentro do outro. E trazer isso também para dois aspectos, para um aspecto, por exemplo, da ciência, dos fractais. Os fractais é da mesma forma, que a ordem na desordem, né? Os fractais. Então, ele mostra que aquelas estruturas dos fractais se repetem. Então, por exemplo, estudando lá uma nuvem, por exemplo, eles veem uma forma, na medida que vai aumentando, e vai vendo aquilo se repetindo um dentro do outro. E agora, trazendo agora lá para aquele livro do Fritjof Capra, a visão sistêmica da vida, ele mostra também a questão da visão sistêmica, que o todo é um sistema, e existe uma série de outros sistemas. É um sistema dentro de sistema, dentro de sistema, né? Eu acho que são coisas assim que ligam, sabe, a ciência com tudo isso. Eu achei muito interessante isso. Era um comentário e gostaria que você falasse qualquer coisa a respeito disso, se isso está correto, o que você entende? Eu não tenho mais nada a falar, não. Você disse tudo, é isso aí. Estou totalmente de acordo. Com certeza, é isso mesmo. Pois é, né? É tudo tão maravilhoso, né, Marco, que o nosso corpo é um sistema e que tem vários subsistemas dentro dele. É uma perfeição, né? Deus é perfeito mesmo. A gente vai demorar muito para entender muita coisa ainda, né? Marco, nossa, por nós aqui, né, Rogério, a gente ficaria até umas 10, 11 horas, né, só ouvindo isso. Eu te falei que eu e meu marido, eu não sei se mais alguém está estudando, o Rogério também está estudando seu livro, então, assim, a gente está apaixonado com o tema, né? Mas eu acho ótimo. Eu queria te convidar para você depois voltar e falar assim de capítulo a capítulo, porque eu sou semi-analfabeta no Apocalipse, mas estou estudando aqui, mas eu adoro conhecimento, né? E sei que a nossa turma aqui também gosta. Se vocês quiserem montar um grupo de estudos online, a gente faz. Nossa, eu vou amar. Então já está convidado, então depois a gente combina. Isso, e só um detalhe, eu queria só destacar que nessa versão nova da pesquisa, que saiu agora em agosto, eu fiz uma revisão de alguns pontos que eu havia sustentado na primeira pesquisa e que eu acabei concluindo que não era bem assim. Então, a nova versão da pesquisa, que ainda não está em versão impressa, está só em e-book, né, que já está disponível na Amazon, né?
Não estou querendo fazer venda não, tá, gente? Nosso objetivo não é esse. Todos os recursos que são obtidos pela Vinha de Luz, eles são todos vertidos lá para a Fundação Chico Xavier, para a Casa de Chico, em Pedro Leopoldo, né? E assim, não paga não paga nada, vocês sabem, né? Trabalho espírita é sempre assim, é só dedicação. Mas eu só estou destacando isso porque o que vai acontecer? Quando a gente começar a estudar, vocês vão perceber que tem novidades que eu estou trazendo na exposição. Vocês vão falar assim, mas eu não li isso no livro. Mas é porque já é o passo adiante da pesquisa, ok? Mas isso está de acordo com o que Kardec falou, né? Quanto a gente vai estudando, e a gente pode, quanto mais a gente estuda, mais vai descobrindo, não é assim? Exatamente. O Espiritismo é maravilhoso por causa disso. Então, olha, nós vamos agradecer a todas as pessoas que participaram aqui conosco. Nós vamos colocar a sua palestra lá no canal do Gevan, e eu vou te mandar o link, tá? Por favor, ótimo. Permissão anteriormente, né? Então a gente gravou. Então, nós estamos muito felizes, e eu tenho certeza que quando você voltar aqui, nós já vamos fazer um caderninho de perguntas. Muito obrigada. Jesus abençoe cada um de vocês. E eu vou pedir o Rogério para fazer a prece final para a gente. Ok. Relevemos os nossos pensamentos, os nossos corações, agradecendo ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade pela oportunidade deste aprendizado, deste estudo. Agradecemos, Senhor, pela luz que nos envia, por este banquete divino que podemos repartir, que eleva os nossos corações, que ilumina a nossa alma, renova o nosso futuro. Que estas boas energias que nos envolvem, Senhor, possam também se irradiar entre todos os nossos familiares, em nossos ambientes de trabalho, em todos os lugares em que ela for mais necessária, Senhor. Mais uma vez, obrigado. Que possamos estar contigo ao longo dos séculos, assim como o Senhor tem estado conosco, desde o princípio. Que saibamos saber a tua vontade, sempre sábia, justa e soberana. Que assim seja.